Paola Torres Costa. Ela é médica hematologista, professora de medicina da Universidade Federal do Ceará e da Universidade de Fortaleza, Unifor. Tem mestrado e doutorado em farmacologia, pós-doutorado em medicina integrativa na Unicamp, título de especialista em medicina integrativa pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. É coordenadora do Comitê de Oncologia do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Trabalha atendendo pessoas com câncer há mais de 30 anos e, por isso, fundou o Instituto Roda da Vida, uma organização filantrópica que atua oferecendo medicina integrativa em oncologia e formando profissionais de saúde com uma visão mais humanista. Escritora, compositora e cordelista, tem um lema: medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar. Recentemente tomou posse na ABLC, Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Com vocês, doutora Paola Torres. Obrigado, doutora, por estar aqui conosco. Fique à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria muito de agradecer pelo convite e é uma satisfação muito grande estar aqui nessa tarde conversando com vocês de um tema interessante, porque é a primeira vez que eu vou falar sobre esse tema aqui no encontro. Eu participei de todos os encontros, eu acho. Não é, Velúzia? Se eu não me engano, acho que eu participei de todos os encontros do GAPO. Desde que começaram a existir esses encontros. E é muito bom, eu agradeço demais a Velúzia a oportunidade de, nesse momento, não falar de doença. Porque eu sempre venho falar de alguma doença. Ou eu venho falar de linfoma, ou eu venho falar de leucemia, geralmente de linfoma, e hoje eu vou falar de espiritualidade na jornada do paciente com câncer. Então, eu fiquei muito feliz de poder falar sobre isso, porque uma das coisas que impactam na vida da pessoa com câncer é exatamente esse contato com o que a gente chama de finitude. Os 3 grandes desafios do ser humano são relacionados à doença, ao envelhecimento e à finitude. Estou até escrevendo um livro com minha professora Monja Cohen sobre isso. O livro se chama A Médica e a Monja, reflexões sobre doença ou adoecimento, sobre o envelhecimento e sobre a finitude. Todos nós, a partir do momento que nós nascemos, nós já estamos morrendo. O nascimento, a entrada da gente na vida, começa a contar o tempo, igual como está contando o meu tempo aqui, que daqui a pouco vai terminar. Então, a gente tem um tempo. Algumas pessoas têm um tempo mais longo, outras pessoas têm um tempo mais curto, e, na verdade, a gente não sabe qual é o tempo de cada um, e não significa que uma pessoa que esteja com câncer, isso não significa que ela é uma pessoa que tem um tempo de vida menor do que uma pessoa que não tem câncer. A gente não sabe disso. Então, essa é a grande realidade. A gente vê muitos médicos darem diagnósticos de câncer para pacientes e esses médicos morrerem do mesmo câncer que eles diagnosticavam. Isso é muito comum, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Uma outra coisa também é que, quando nós nos conscientizamos de que a nossa vida ela tem um tempo determinado, nós começamos a apreciar o fato de estarmos vivos. Isso é uma coisa que muito pouca gente consegue fazer. Quando as pessoas adoecem e que elas conseguem passar pela realidade da doença e que elas viram que, apesar de elas terem um diagnóstico de câncer, que elas fizeram uma quimioterapia, que elas fizeram uma radioterapia, uma cirurgia, e elas não morreram por isso, elas ficam estupefactas, ou seja, elas ficam admiradíssimas, né? Estupefacto, para quem não sabe, é quando a pessoa está muito admirado. Por quê? Porque criou-se um tabu de que um diagnóstico de câncer significa um passaporte para a finitude. Pronto, eu estou aqui, agora eu estou com passaporte, só estou esperando o meu trem para eu entrar no trem da morte e partir. Isso não é verdade. Muitas vezes,
esse diagnóstico é uma grande oportunidade de mudança de vida, de transmutar coisas, de ir além das coisas. E quando a gente traz o tema da espiritualidade, é um tema muito delicado, porque muitas pessoas pensam que espiritualidade está relacionada à religião. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade é aquilo que é sagrado para cada um. Então, o que é sagrado para cada pessoa? E isso, espiritualidade e religião, foi uma coisa que foi estudada pela ciência. Ou seja, a ciência vai, estuda, existem artigos publicados no PubMed, se vocês colocarem lá na internet, PubMed, essa plataforma é a plataforma onde estão as publicações científicas relacionadas a tudo, a todos os temas científicos, câncer, a Covid, tudo. Então, quando a gente publica um artigo científico, ele vai estar lá no PubMed. Todas as revistas que publicam artigos científicos, os artigos estão lá no PubMed, com o nome do autor, o ano, a página, tudo que você quer saber está lá. E nós, médicos, pesquisamos nesse PubMed. Quando a gente quer fazer uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, a gente pesquisa nesse local. Se você colocar lá, em inglês, espiritualidade e câncer, você vai ver uma série de artigos sobre espiritualidade e câncer, porque isso foi estudado. Por que foi estudado? Porque a prática da espiritualidade leva a uma maior sobrevida dos pacientes que têm câncer. As pessoas que encontram um significado nas suas vidas, nas suas trajetórias de vida, elas melhoram o sistema imunológico. As pessoas que têm uma prática espiritual, qualquer que seja ela, essas pessoas conseguem ter menos fadiga, menos adinamia, conseguem ser mais resistentes à dor e conseguem enfrentar melhor os procedimentos. Não sei se vocês viram, recentemente eu vi uma coisa linda, que era uma criancinha cega, que ela ia fazer um exame. E esse exame era um eletroencefalograma. Então, tinha que raspar a cabecinha dela em alguns locais para colocar, porque era um eletroencefalograma que ia durar muitas horas. Não era aquele eletroencefalograma rápido, era um eletroencefalograma que ia durar horas. E essa criança tinha muito medo de fazer o exame, porque ela não sabia, era desconhecido para ela. Quando ela estava lá, a enfermeira disse: e você pratica alguma... Você é uma pessoa... Você é uma criança religiosa? Você sabe cantar alguma coisa? Ah, não, você é uma criança... Você tem fé em alguma coisa? E aí a criança disse: eu tenho sim. Aí a enfermeira disse: você quer cantar algum hino? E aí a criança vai e começa a cantar um hino desses. Ele estava cantando em inglês, um hino desses religiosos. E aí ele começa a entrar naquela história e começa a raspar o cabelinho dele, e tudo bem. E aí, quando ele menos espera, o exame acabou, e ele fica admiradíssimo, porque acabou, e aí, quando ele está cantando o hino, todo mundo, ele tem uma vozinha linda, e todo mundo fica super feliz, e a enfermeira já está ali, na maior felicidade, fazendo a coisa e tudo. E aí, impressionante como isso muda a energia do ambiente. Muda totalmente a energia do ambiente. Né? É uma coisa muito interessante quando a gente está num hospital, que tem doentes terminais, quando tem o capelão que chega para conversar com as famílias, para conversar com as pessoas, como a energia muda, como a espiritualidade consola, conforta, dá apoio para as pessoas atravessarem essa jornada que é a vida. Infelizmente, muita gente espera ter uma doença, muitas vezes terminal, para praticar espiritualidade. Mas esse convite da prática espiritual é um convite que está aberto a todas as pessoas, e que todas as pessoas deveriam se mobilizar
e ver isso com outros olhos. E nós precisamos pensar, o que é que significa então a espiritualidade? E eu trouxe alguns pontos de reflexão para vocês aqui. A primeira coisa, a primeira palavra que a gente precisa ter é generosidade. Generosidade, a gente pensa que é dar algo para alguém, né? Eu vou ser generoso, eu vou oferecer alguma coisa. A maior generosidade que a gente precisa ter é conosco, com nós mesmos, a maior generosidade. Veja, muitas vezes a gente tem todo o tempo do mundo para doar para o trabalho da gente, mas a gente não tem tempo de doar para um filho. E quando a gente doa o tempo da gente para um filho, a gente está sendo generoso com a gente, porque qual é o pai ou a mãe que não quer estar junto do filho? A gente nós não somos generosos conosco, porque muitas vezes nós não fazemos exercício. Exercício físico é a única evidência robusta que existe para prevenção do câncer. Se uma pessoa faz, a gente tem aproximadamente, no Brasil, anualmente, 600 mil novos casos de câncer. Anuais no Brasil. No Brasil. Desses 600 mil novos casos, 38% seriam preveníveis com exercício físico e uma dieta adequada. O que é que essa doutora está falando de exercício físico se a palestra dela é espiritualidade? Espiritualidade é autocuidado. Espiritualidade é autocuidado. Olhando para você, cuidando de você, você está cuidando e inspirando todos à sua volta. Uma mãe que cozinha uma comida natural, que ela evita comprar uma comida pronta, e ela compra uma comida e cozinha uma comida, e a pessoa senta ali na cozinha e começa a trocar experiências, e a pessoa come aquele prato, isso é espiritualidade. Porque a espiritualidade é uma energia que brota de dentro da gente, quando a gente oferece o que a gente tem de melhor para o mundo. Todo mundo acha que espiritualidade é alguma coisa que vem de cima. Não. Espiritualidade é uma coisa que vem de dentro. Qualquer que seja o que sagrado fala dentro de você, isso fala dentro do seu coração. Deus primeiro fala dentro do nosso coração. A espiritualidade começa dentro da gente. Quando a gente cuida, especificamente quando a gente cuida de tudo que está no nosso entorno. A gente precisa nesse momento, a gente está passando por um momento crítico no planeta, onde, se nós não cuidarmos do planeta Terra, as próximas gerações não terão uma terra para viver. Nós realmente chegamos num ponto muito sério, muito grave. E o que é que isso tem a ver com espiritualidade? O que é que cuidar? Mas essa coisa de clima, essa coisa, esses ecologistas e tudo, isso tudo é uma grande bobagem, tem muita gente que pensa isso. E aí essa semana a gente viu uma grande tempestade de areia surgir no interior de São Paulo, que nunca tinha surgido, uma tempestade enorme de areia que cobre a cidade inteira. Eu tenho uma prima que mora lá, a Zuleide, a casa dela se encheu de terra, de areia, uma areia espessa. E isso é em decorrência de quê? Da falta de respeito que a gente tem, desmatando, mortificando o planeta. E quantas vezes a gente faz isso com o corpo da gente? A gente quer sempre, eu vendo a Brena falando anteriormente na palestra dela, a gente quer sempre a comida mais rápida. A gente quer sempre a comida mais rápida.
Por quê? Porque, gente, cuidar é uma coisa que precisa de solidariedade. Cuidar é uma coisa que precisa de atitude. E nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos olhar para os nossos corpos, para as nossas mentes e para o nosso lado espiritual, que é aquilo que fala dentro da gente. Quantos de nós para durante o dia, em algum momento, para ouvir isso? Fazer essa parada. Eu vou parar para eu perceber o que é que está acontecendo. Cada dia, se você for perceber, você acorda de um jeito diferente. Tem dia que você acorda com mais energia e é aquele dia do que vier eu traço. E tem aquele dia que você acorda, se eu pudesse, hoje eu não saía da cama. Todo mundo aqui já passou por isso? Não é? Tem o dia assim, hoje o que vier eu traço, e tem aquele dia de, se eu pudesse. Não era bom que a gente pudesse, no dia que a gente não quer sair da cama, a gente poder ficar na cama? Mas aí, sabe o que é que você faz? Se você não pode ficar na cama, você vai fazer a coisa tudo em câmera lenta, respeitando o seu corpo e respeitando aquilo que está falando dentro de você. Isso é o mais importante. A gente tem que ouvir essa voz que diz a gente como é que a gente está, como é que eu acordei, como é que eu estou. Isso é praticar a generosidade. Outra coisa importante da espiritualidade, a questão do perdão. Eu não posso perdoar fulano. Eu não posso perdoar aquilo que fulano fez comigo. No entanto, sabe, as nossas mágoas, a mágoa que a gente carrega, quem é que mais adoece com isso? A gente. E sabe por quê? Porque a gente tem uma estrutura bem aqui dentro do cérebro da gente, que se chama hipotálamo. Ele fica no cérebro da gente, é uma estrutura dentro do cérebro da gente, porque tem o córtex, que é a parte mais externa, como se fosse um coco. Pronto. O coco não tem a casca dura, a casca fora verde, pronto. Vamos ver um coco verde. Aquilo ali, aquela casca verde seria o córtex que a gente tem. Aí tem aquela estrutura do meio, que é a fibra do coco, não é? Tem a quenga do coco, e dentro não tem aquela carninha branquinha, a carne do coco verde, pronto. O hipotálamo é como se ele estivesse ali naquela carnezinha branca, naquela laminha do coco, dentro do cérebro, bem dentro do cérebro da gente mesmo, né? Sabe o que é que acontece? Esse hipotálamo regula uma glândula que a gente tem chamada hipófise. Que essa hipófise, ela fica bem no meio do coco da gente, pertinho do nariz, e ela é uma glândula, antigamente ela era chamada de pituitária, e olha como ela é importante. Ela produz o hormônio que controla a tireoide, ela produz o hormônio que controla os ovários da gente, o FSH, ela produz o hormônio que controla as adrenais da gente, que produzem adrenalina, que é o hormônio do medo e o hormônio da inflamação. Quando a gente tem um ressentimento, esse hipotálamo fica o tempo inteiro produzindo hormônios que causam inflamação e medo na gente. Olha o que é que tem a ver espiritualidade. Quando a gente lê lá, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. A gente lê aquela oração de São Francisco, aquilo cala fundo no coração da gente, o hipotálamo da gente já se acalma e a gente já reduz a quantidade de adrenalina. Quando a gente lê coisas boas. Agora o povo não, adora esse momento aqui. Nós estamos aqui, reunidos,
falando. Cheguei aqui, estava lá atrás, sentada, escutando a Brena. A Velúzia chegou para mim e disse assim: doutora Paula, desde ontem eu já ouvi tanta palestra boa aqui. Eu digo, Velúzia, eu não sei, porque eu sei disso, porque eu estou acompanhando. De vez em quando eu tenho um tempinho, eu entro lá e vejo o que está acontecendo. Aí ela, pois é. Aí vocês vejam uma coisa. Eu não sei se a Velúzia está ali na frente, não sei se ela pode me dizer, mas assim, esse encontro nosso saiu na Rede Globo? Saiu alguma nota na Rede Globo? Pois é. Poderia ter sido feito o maior bafulê, não era? Que estava acontecendo. Olha que coisa maravilhosa o que está acontecendo aqui. Qual é a notícia que ganha? Qual é a notícia? Antes de vir para cá, eu estava sentada na minha casa, pensando o que eu ia falar, e estava lá. As notícias é um encadeamento de tragédias. Não que isso não seja, não precise ser noticiado, mas não é só isso que acontece no mundo. Pelo contrário, o mundo só existe porque acontecem muito mais coisas boas do que coisas ruins. Infinitamente maior quantidade de coisas boas do que coisas ruins. Centenas de milhões de pessoas saem todo dia de casa para trabalhar e voltam para as suas casas. E algumas pessoas conseguem não voltar. Isso machuca a gente. Mas a gente, quando pensa nisso, a gente tem que pensar em todas as pessoas que voltaram seguras para casa. Né? Essa semana, eu perdi uma aluna minha num acidente. Ela vindo para aqui, para Fortaleza, ela se acidentou, foi carbonizada no carro com o motorista, com outra pessoa. Aquilo me entristeceu muito. Alguns meses atrás, um aluno meu, todos eles médicos, né? Eu sou professora de medicina, um aluno meu, infelizmente, se matou. Mas, eu, até hoje, já formei mais de quase 5.600 médicos nesses 26 anos que eu leciono na universidade. E essas coisas que aconteceram com uns e com outros, não aconteceu com a maioria, é pontual. Então, a gente tem que pensar na espiritualidade como algo que nos faz lembrar de que a vida tem um sentido, a nossa vida tem um sentido, a vida de todos tem um sentido, e a gente impacta uns nas vidas dos outros. O impacto que a gente tem na vida de um outro ser humano é muito maior do que a gente imagina. Várias vezes, a gente está sentado numa cadeira de quimioterapia e, se eu estou sentado aqui, fazendo o meu tratamento, e do meu lado tem uma pessoa que está começando o tratamento, e eu não posso partilhar uma experiência benéfica com ela, então que eu não compartilhe uma experiência ruim, maléfica. Que a minha vontade de ajudar os outros não seja uma vontade de ajudar trazendo somente má notícia. A primeira coisa que eu digo para os meus pacientes, quando eles começam um tratamento quimioterápico é: se você tiver qualquer dúvida, você pergunta para mim. Eu faço isso há 32 anos. Porque o que existe de barbaridade que os vizinhos, os amigos dizem querendo ajudar, e muitas vezes as pessoas, ao invés de ajudarem, assustam os outros. Então, se você não tem uma experiência boa para partilhar, por que você vai compartilhar uma experiência ruim? Qual é o objetivo? Então, espiritualidade é se perdoar. Perdoar os outros. Olhar para o outro e ver e ter empatia pelo outro e compartilhar coisas boas. Tentar compartilhar coisas boas. Você quer ajudar sua amiga? Prepare uma sopa para ela e leve na casa dela. Eu tenho uma amiga que tinha uma amiga que estava passando por um câncer terminal.
E essa minha amiga, tem muito medo dessa questão do câncer. A mãe dela morreu de um câncer e isso machucou muito ela. E aí, ela ficava com medo de ir visitar amigo. O que era que eu vou dizer? Como é que eu vou aconselhar? O que é que eu vou falar para essa pessoa? Aí ela decidiu, sabia que ela gostava da comida que ela fazia, aí ela decidiu que todo dia ela ia mandar uma comida para essa amiga. Ela faz uma sopa deliciosa e ela fazia a sopa e ia deixar na casa da amiga todo dia. Ou então ela ligava e perguntava, o que é que você quer comer? O que é que você gostaria de comer? E ela fazia aquela comidinha e deixava na casa do outro. Não é maravilhoso isso? Tem coisa mais maravilhosa do que a gente estar doente, com uma gripe. Não precisa ser um câncer, não. A gente está com uma gripe e chega uma pessoa, faz uma sopa bem gostosa, bem levinha e bem quentinha e vai entregar a gente. A gente está doente e chega uma pessoa e diz assim, olhe, deixa eu fazer aqui uma massagem no seu pé. Pega aquele olhinho de bebê, faz uma massagem no pé da pessoa. Isso, gente, compartilhar, cuidar do outro, compartilhar coisas boas, isso é cuidar da espiritualidade. Muitas vezes a gente pensa que espiritualidade é você frequentar uma igreja. É também. Hoje em dia, na medicina, nós temos toda uma anamnese. A anamnese é o médico que conversa com o doente. E a nova era na medicina é, dentro da história do doente, a gente fazer uma coisa chamada FICA. É uma sigla. FICA é saber a fé da pessoa, a importância que a fé tem na vida da pessoa, se a pessoa faz parte de uma comunidade espiritual, o C do FICA, e a ação, ou seja, se acontecer alguma coisa com você, quem é que você quer que eu comunique? O que é que você quer que eu faça? Por exemplo, você quer comungar todos os dias se você estiver internado aqui? Você quer que seu pastor, seu grupo de oração venha aqui fazer uma oração enquanto você estiver internado? Você quer que eu fale com alguém que possa vir fazer uma reza em você? Isso é muito revolucionário na medicina, né? A medicina ensinando para os jovens médicos que a espiritualidade daquela pessoa é importante. E a espiritualidade de cada um é importante para si. Eu tenho absoluta convicção, isso eu tenho certo, como 2 e 2 são 4, que Deus nunca implantou religião nenhuma na Terra. Deus, nenhuma religião pode dizer que é dona de Deus, ou Deus dono de qualquer religião. A amorosidade dessa força fenomenal que se chama Deus, que é amor, compaixão e sabedoria, jamais iria propiciar uma degladiação dessa, como existe hoje, de religião. As pessoas, em nome de Deus, se degladiando. Tenho certeza absoluta que isso não é da natureza do divino. Deus mandar o povo pegar não sei quantos aviões e ir para os Estados Unidos e explodir o povo lá todinho, os edifícios, cair e tudo, e o povo dizer que isso foi da vontade de Deus. Ah, o profeta Maomé, não sei quem que disse. Tudo conversa. Isso é coisa do ser humano. Isso é coisa da mesquinhez do ser humano. Ah, eu sou uma pessoa que eu leio a Bíblia, eu sou uma pessoa que eu sou devotada, eu não acredito que Deus possa ser representado em imagens, eu não acredito em santo, e tudo. Perfeito, está correto. Ah, eu acredito em Santa Edviges, em São Bento, em Santa Teresinha do Menino Jesus, perfeito. Ah, eu não acredito em santo, eu não acredito em nada, eu acredito nos orixás. Perfeito.
Aí, porque você lê a Bíblia, porque você... Aí você diz assim, não, o outro é coisa do demônio. Aquilo ali é coisa do Satanás. É a sua fé, mas é a sua fé. Isso não pode ser motivo para você não olhar o outro com empatia. Sabe por quê? Porque essa antipatia pelo outro causa inflamação em você e causa doença. Faz mal para você não aceitar a fé do outro. Não é para o outro, não. Faz mal para você não aceitar a fé do outro. Toda e qualquer manifestação de espiritualidade, se ela for uma manifestação de generosidade, de sabedoria e de compaixão, ela é boa. O que é bom? Amor, compaixão e sabedoria. De onde quer que isso venha. É de um pastor, é ótimo. É de um padre, é ótimo. É de um monge budista, é ótimo. É de um babalorixá, é ótimo. Tem muito pastor falando besteira, tem muito padre falando besteira, tem muito monge budista falando besteira, tem muito babalorixá falando besteira. Porque não é porque uma pessoa é um religioso que signifique que ele não fale besteira, não. Muito médico falando besteira, muito advogado falando besteira, muito professor falando besteira. Nós temos que nos conectar, então, com o quê? Com o nosso coração. O que é sagrado para mim? Ofensa. Uma pessoa, para mim, uma pessoa religiosa, se ela chega numa prática, se ela chega numa preleção e ela ofende alguém, para mim, ela já deixou de ser uma pessoa religiosa, espiritualizada. Como é que na sua fala você pode ofender alguém? Como é que você pode ser ofensivo numa fala? Imagina, se eu, como médica, eu só fosse atender pessoas da minha religião. Não, quem não for da minha religião, eu não atendo. Imagina se eu só fosse atender quem é honesto. Né? Imagina. Eu já atendi, lá no CRIO onde eu atendo, eu já atendi pessoas que chegaram em situação prisional. Foram atendidas, algemadas na cadeira, enquanto eram atendidas. Aquela pessoa que eu atendi, em situação prisional, que estava com câncer, era filho de alguém, era pai de alguém, era irmão de alguém, era amigo de alguém. E eu não sou absolutamente ninguém para julgar. Eu sou uma médica que fiz um juramento de atender um ser humano e de trazer benefício para o ser humano. E aquilo era o meu papel. O que ele fez, quais são as cobranças que vão recair na vida dele e tudo, não cabe a mim. A mim cabe oferecer para ele o melhor tratamento que eu puder oferecer. Esse é o meu papel. Assim como foi o papel da atendente que fez a ficha dele, da enfermeira que foi puncionar a veia dele, do motorista que levou ele até lá, do soldado que ficou prestando guarda na frente da minha sala enquanto ele era atendido. Olhe que tanto de gente foi mobilizado para uma pessoa ser atendido. Né? Pessoa que abriu, o guarda que abriu a cela dele para ele sair, aquela pessoa que trouxe ele de carro, o guarda que estava vigiando, a enfermeira que prestou atendimento, eu, todo mundo. Então, a gente está aqui, a gente olha aqui, todo mundo ali, ó, o pessoal ali do Libras fazendo a tradução, o câmera, os meninos aqui na técnica, o nosso apresentador, o pessoal que fez acontecer, todo mundo que fez a divulgação para esse encontro acontecer. Então, todos nós somos o anteia, e isso é a espiritualidade, reconhecer essa interdependência à espiritualidade. E quando a gente é grato por isso, quando a gente reconhece isso, o nosso sistema imunológico vibra, a gente vibra em outra frequência. Quando a gente tem um câncer, o câncer são células muito fortes que conseguem, se não são controladas, destruir o nosso organismo. Concordam com isso? Vocês concordam com isso que eu estou dizendo?
Vou dizer de novo, o câncer são células muito organizadas e muito fortes, que se nós não conseguirmos controlá-las ou destruí-las, elas conseguem destruir o nosso organismo. Não é isso? Então, quando a gente tem um câncer, o que foi que aconteceu com a energia vital da gente que propiciou que essas células conseguissem esse poder? O que foi que aconteceu com o organismo da gente? O que foi que aconteceu com essa tríade de mente, corpo e espírito? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Por que que minha força vital se reduziu a ponto de alguma coisa se sobrepor a ela? Essa foi a pergunta que eu me fiz em dezembro passado, no dia 22, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama. Essa foi a pergunta que eu me fiz. O que foi que aconteceu comigo que minha força vital ficou tão debilitada que esse câncer pudesse... Eu já tinha enfrentado 2 outros tumores anteriormente, e aí me vi com um terceiro tumor, né? Já tinha tirado 2, e aí me vi com outro. Eu tenho herança genética, eu tenho uma mutação genética muito séria. E ontem eu tive uma conversa difícil com o meu oncologista, que ele disse, olha, você provavelmente tem uma chance muito grande de ter de novo por causa da sua mutação genética. Eu 10 pés atrás para fazer um bocado de cirurgia que ele queria que eu fizesse. Por exemplo, tirar útero, tirar ovário, tirar os 2 peitos, que eu não tirei. Aí você tem que respirar fundo e se encontrar com o seu coração, com a sua espiritualidade, para você enfrentar tudo isso. O que é que dá suporte para a gente de enfrentar tudo isso? Saber que outras mulheres já passaram exatamente por tudo aquilo que eu vou passar e elas conseguiram atravessar. E são essas mulheres vitoriosas que enfrentaram uma situação em condições muito piores do que a minha, que me servem de inspiração para saber que eu também posso passar por isso. E que tudo vai dar certo. Vejam, então, como nós somos inspiração uns para os outros. Velúzia é uma pessoa que serve de inspiração para mim, muito. Muito. Uma mulher que sai daqui, uma matuta das Brenhas do Ceará, vai-se embora daqui para São Paulo, para fazer um transplante de medula óssea, que tem muito médico que nem sabe como é. Se perguntar, se apertar muito médico e dizer como é isso, tem muito médico que não sabe o beabá todinho. Não é verdade, Velúzia? Não tem muito médico que não sabe como é? Então, ela sai daqui. Primeiro, a vontade de viver, né? A força vital. Sai daqui, vai para fazer um transplante, lá em São Paulo, longe de tudo que ela conhecia, longe das pessoas queridas, longe do ambiente dela. Sofreu o pão que o diabo amassou e algumas coisas mais. Volta e reflete. O que é que eu posso fazer para que as pessoas que façam essa jornada sofram um pouco menos do que eu sofri? O que é que eu posso fazer por essas pessoas? Verdadeiramente, o que é que eu posso fazer por elas? E aí ela vai com um grupo de apoio e cria o grupo de apoio ao paciente oncohematológico do Ceará. E eu tenho certeza que essa atitude acrescentou muitos anos de vida à vida dela. Por quê? Porque isso é uma atitude de espiritualidade. Algo tocou ela no fundo do coração para abri-la para compaixão
generosidade e amorosidade. E sabedoria. Não é incrível isso? Então, quando a gente pensa, o convite é pensar na espiritualidade não como uma religião, mas sim como em mecanismos que a gente pode utilizar para melhorar a nossa vida, a nossa saúde, o nosso enfrentamento diário com todos os desafios que um diagnóstico de câncer pode nos propiciar. As estatísticas da Organização Mundial de Saúde mostram que daqui para o ano 2029, de cada 10 pessoas, 6 vão passar por um diagnóstico de câncer ao longo da vida. É muita coisa, é muita gente. Então, o câncer não vai virar uma pandemia, mas vai virar uma epidemia. Antes, atualmente, fora os acidentes, as doenças que mais matam são as doenças cardiovasculares. Morte por infarto, AVC, etc. São a causa de morte mais. Mas daqui para 2029, essa estatística vai reverter. A maior causa de mortalidade da humanidade vai ser por causa do câncer. 38% das doenças, dos cânceres, ou seja, dos 600 mil, dos 600 mil casos que acontecem, quase 200 mil poderiam ser evitados com prática de exercício físico e prática de alimentação. Então, exercício físico, alimentação adequada é, sim, uma atitude de espiritualidade para com você e para com os outros. Porque quando você faz isso, todo mundo que está no seu entorno melhora. Então, essa reflexão era o que eu queria trazer para vocês, dizer para vocês que é muito, muito, muito importante que a gente se conecte uns com os outros, que a gente busque grupos de apoio que possam nos propiciar momentos de reflexão, de compartilhamento de vida, e eu vou usar os minutos que ainda me faltam para a gente dialogar, para a gente conversar, para perguntas e respostas. Tá bom? Obrigada. Doutora Paula, muito obrigado mais uma vez, presente aqui nesta edição do Encontro do Gapo. E a sua fala, ela me impactou muito, particularmente, né? Eu creio que a todos que estão aqui, todos que nos acompanham pelo YouTube, né? Esses números que a senhora apresentou, de fato, acabam chocando a gente, né? Aqueles que têm uma distância dessa questão do câncer, acabam vivendo como se não existisse câncer, né, no mundo. Eu, há 2 anos atrás, o meu pai foi diagnosticado com câncer no pâncreas e passamos por todo esse processo, né? Já partilhei um pouco aqui, né? E o que é que a senhora acha que falta para o ser humano startar, sim, para acordar para essa realidade? Nós vivemos numa era de informação, né? A gente não consegue nem imaginar uma era de mais informações do que a gente vive hoje, e ainda assim as pessoas vivem, a vida vai levando e vai levando e vai levando, e acabam acordando às vezes com uma notícia como a de um câncer, por exemplo. Não, meu pai, por exemplo, ele era alcoólatra, ele bebeu durante mais de 50 anos da vida dele, e apenas com o diagnóstico do câncer ele parou de beber. O que a senhora acha a que a senhora atribui essa anestesia? Eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é a informação. Informação não significa formação. O que eu acho que falta é educar pessoas verdadeiramente com um olhar mais amoroso, mais bondoso e mais responsável. A gente cria
Você veja bem uma coisa, isso é uma crítica mesmo que eu estou fazendo. Você abre a televisão e você vê determinados anúncios que diz assim, tal colégio, primeiro lugar em tal faculdade, geralmente é de medicina. Primeiro lugar em medicina. Será que o único curso que importa é medicina? Como é que os outros alunos se sentem? Como é que as pessoas que foram em primeiro lugar em história, em filosofia, em arquitetura, em engenharia, em biblioteconomia, em pedagogia, em letras, já coloca esse tipo de primeiro lugar no ITA, no IME, nananana. Isso leva a quê? As pessoas acharem que muito mais importante do que um lugar é o primeiro lugar. Aí gera um estresse nos adolescentes, nos jovens, de que essa coisa do primeiro lugar, da competitividade. Eu preciso competir com o outro. Eu preciso competir. Eu preciso... Não, o mundo funciona mais. Darwin disse, funciona mais a colaboração do que a competição. Nem sempre aquele que é o primeiro é aquele que vai sobreviver. A colaboração é muito mais eficiente. As nossas células, elas vivem em teia. O fígado da gente funciona, porque tudo funciona. Então, eu acho que o que a gente precisa é formar crianças com outra visão, com a visão ecossistêmica, com a visão pedagógica, com a pedagogia ecossistêmica. Existem escolas, inclusive aqui em Fortaleza, que fazem essa abordagem, com a pedagogia que verdadeiramente cuide do outro, cuide de si, cuide do planeta. A gente não faz isso. A gente quer pessoas humanas, a gente quer pessoas compassivas e a gente faz uma educação competitiva. A gente ensina as pessoas a competirem umas com as outras. E isso é uma coisa que adoece as crianças. A maioria dos meus alunos da medicina, da faculdade de medicina, a maioria toma antidepressivo. A maioria está exausto, a maioria está com síndrome do pânico, a maioria tem medo dos professores, tem medo da faculdade. Um bocado de médico novo com burnout. Burnout é a antiga, é o nome novo, lindo, para quando a gente dizia, fulano está estafado. Aí o povo agora botou esse nome, burnout. Burnout, ou seja, a pessoa está com o pavio queimado. O pavio chegou no fundo da vela. Sabe aquela vela que queima o fundo do prato, que derrete tanto? Pronto, é burn, é de queimadura. Pronto, burnout. O pavio não tem mais cera nenhuma para queimar. Queimou a cera da vela todinha. Os médicos jovens. Então, a minha reflexão é essa. Tudo começa pela educação. A gente não educa as crianças para serem adultos que vivam uma cultura de colaboração, e sim de competição. Questão cultural, né, também. Mais alguma participação? Alguma pergunta? Sim. Boa tarde, doutora Paloma. Boa tarde. Eu me chamo Suzana, tá? Eu sou muito grata pela sua palestra espiritual maravilhosa. Obrigada, Suzana. Porque tudo começa pelo espírito. Se o nosso corpo não tivesse esse espírito, nós não estaríamos aqui. Uma das suas falas sobre que daqui a alguns tempos nós vamos estar com muitas pessoas com câncer, a gente começa pelo alimentar, né? Que com certeza. O físico, ele precisa disso. A ideia que as pessoas têm que só adoecem quem não pratica atividade física, quem come só verduras, né? Tem uma forma de dietas, mas muitas vezes nós vemos que essas pessoas também pegam câncer. Essas pessoas também ficam doentes, sim, porque o seu espiritual, o seu egoísmo já está doente, né? Sim. Então, uma das minhas perguntas para a senhora, que eu sei que você vai dar a resposta perfeita. Como nessa tamanho tecnologia que nós temos hoje, com má informação negativa sobre quem deve realmente ter competitividade do seu corpo físico, como nós vamos fazer para que as pessoas se tornem mais saudáveis, físico e espiritualmente, nessa forma de competir, como nós vivemos hoje? Eu acho que é essa coisa, a gente colaborar uns com os outros.
Por exemplo, o exercício físico, né? O exercício físico, os estudos têm mostrado que basta você fazer 150 minutos por semana de atividade. Ou seja, você só basta andar meia hora por dia, de segunda a sexta. Sábado e domingo você descansa. Não precisa mais do que isso. São 150 minutos de caminhada semanalmente. Agora, as pessoas acham, por exemplo, que ir para uma academia de crossfit, levantar um bocado de peso, aí toma whey protein, come não sei o quê, faz isso, faz aquilo, consulta com o nutricionista e tudo, aí chega no escritório, grita com a secretária, aí pega, tem a mulher em casa, aí tem um amante, e fica, a mulher não pode olhar o celular porque vai ver o recado da outra, o nude que mandou para outra, não sei o quê, tal, aquele estresse danado. A pessoa acha que porque faz exercício físico, porque come, porque tem está saudável. Não, não está saudável. Está doente mentalmente e espiritualmente, né, Suzana? As pessoas, a gente acha que a gente não está doente espiritualmente, e muitas vezes a gente está. Eu gosto de assistir filme, série, eu vou turbinar a série. A série é somente de coisa de matada e não sei o que. Isso, sabe, ressalta na gente, faz com que o organismo da gente fabrique células inflamatórias, citocinas inflamatórias, aliás. Se eu já tenho uma tendência familiar ao câncer, por exemplo, eu sei certinho, tenho uma tendência familiar, uma vida muito estressada, nem sempre eu consigo comer bem. Eu sei exatamente todos os gatilhos que me fizeram adoecer. E ainda bem que eu medito, sou uma pessoa que eu acho que eu tenho um milímetrozinho de uma tentativa de espiritualidade. Se eu não tivesse isso, imagina onde era que eu estava. Né? Então, é uma tentativa diária da gente estar o tempo inteiro tentando ver, é como eu digo, olhar, escutar o coração. O que é sagrado para mim? E eu dar espaço para que isso apareça na minha vida. A gente dá espaço para a espiritualidade. Isso é o que importa. A gente está dando muito espaço para besteira. A gente dá espaço para o grupo do WhatsApp, que fala a tia da gente que manda coisa, não sei quem. Uma amiga minha, eu não vou dizer o nome dela porque ela é uma pessoa conhecida, me manda um vídeo de um pesquisador que diz que é PhD nos Estados Unidos, ele falando inglês, de terno, assim, um moço bonito, igual a esse moço aqui, todo bonito, assim, falando inglês e tal, dizendo o seguinte, que ele é autor de 43 artigos em revistas internacionais e que quem se vacinou, quem tomou a vacina da Covid, tem de 3 a 6 meses de vida. Se tomar a vacina da gripe, é pior ainda, porque vai morrer em 3 a 6... Aí ele explica porque é tudo a maior bobagem. Uma bobagem encadeada na outra. Mas ele diz, com uma propriedade de terno, lá, todo na frente do microfone, que você jura na Bíblia que é verdade. Aquilo que ele está dizendo. Aí eu fico pensando... Quem mandou para minha amiga? Sabe quem mandou para minha amiga? O irmão dela, que é médico na Itália. E que, mesmo médico na Itália, não se vacinou. Então, por isso aí vocês tirem. Imagina o tanto de má informação que rola nos grupos de WhatsApp. O que é que o povo não fala? Eu já vi paciente chegar no meu consultório, lá no CRIO, chorando, do povo dizer, olha, não, câncer é uma coisa terminal, ninguém sobrevive a isso, é uma coisa horrível. E ontem eu almocei com uma representante que me convidou, a Velúzia conhece ela disse a mim, doutora, eu nunca vivi tanto depois que eu tive câncer. Faz 18 anos que eu tive um câncer de mama. Eu nunca ganhei tanto dinheiro. Eu tenho uma casa, eu construí minha casa e não sei o quê. Nananã, tudo depois que ela teve câncer de mama. Pergunta a Velúzia a vida dela antes do câncer e depois
que ela teve câncer, o que foi que ela fez, as pessoas que ela conheceu, o tanto que ela viajou, o tanto de gente, tudo que ela já fez. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as crenças que a gente tem. Mas mais cuidado ainda com as crenças que as outras pessoas querem impor para a gente. Então, quando a gente vê uma notícia, se a gente não sabe procurar aquela fonte, a gente chega e diz assim, quem é que eu posso procurar de confiança para ver se isso aqui é verdade? Não, gente, tenham cuidado, porque existe muita informação falsa. Não é porque está na internet, não é porque está na televisão, não é porque está sendo veiculado por um suposto médico ou um suposto pastor, um suposto padre ou monge, que aquela informação é ética, é verdadeira e é confiável, não. Tem muita gente informando coisas erradas e ruins, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com o que a gente escuta e com a credibilidade que a gente dá. Eu acho que o critério é, isso vai trazer benefício para os seres humanos? Isso traz benefício? E aí se traz, você escuta seu coração e você diz, né? Joia. Mais alguma participação? Olá, doutora Paola. Olá. Boa tarde a todos. A grande revolução, a próxima grande revolução será quando a humanidade compreender que é melhor cooperar do que competir, né? Acho que é muito isso que está sendo falado, propagado aqui. Uma das suas análises que me tocou muito, porque eu fui implicado diretamente, eu tive linfoma em 2006, com 18 anos, e realmente eu sou muito grato ao câncer, né? Através do câncer, a gente conheceu a Velúzia, várias outras coisas, realizações, pessoas, que fundamental na minha existência, né? Então, o câncer pode ser um divisor de águas e um começo para a vida. Ele não é uma sentença de morte, como muitos falam. Outro aspecto que você colocou, a espiritualidade. O que está dentro de nós. Existe uma música, que é do Roberto Carlos, Todos Estão Surdos, mas quando gravado por Nação Zumbi, que diz que levante-se, há um líder dentro de você, faça-o falar, faça-o falar. A gente tem muita noção de religião, ou do câncer, como o pecado, o medo, o mal. E não é bem assim, porque pode ser um transformador de águas, pode ser um divisor de águas. Quando você passa por uma experiência dessa e consegue entender que não é pecado, que você não está pagando uma dívida de alguém, a nossa espiritualidade, a religiosidade, baseada-se muito no medo, ela prega esse processo, que você está passando por isso porque você deveu ou fez algo. E não, é um processo transformador, individual e coletivo, né? Quando a gente vai contra um sistema que cada vez sou eu, individualmente eu acima de qualquer coisa, em detrimento do coletivo, do outro, do que está próximo. E quando você se fragiliza de alguma maneira, ou se fortalece cuidando de alguém, ou sendo cuidado, você transforma esse mecanismo de auto-egoísmo, né? De autocentrismo. E dentro dessa perspectiva de religiosidade, quando eu descobri meu câncer, em 2005, na verdade, não 2006, atravessando Santos Dumont e conversando com Deus, no meu diálogo íntimo, onde eu dizia para ele, pode bater, mas quanto mais bater, mais eu me levanto. E eu fui atravessado por uma música do Gabriel Pensador, que se chama a vida, o refrão é: a vida é feita andar de bicicleta, se parar você cai, se cair você levanta. A música se chama Sem Parar. E ela é totalmente nessa pegada de para cima, para frente. Então, a deusa música me fez transformação dentro do meu câncer, né? Então, a musicalidade, quando eu encontrei o Reouvindo do Nordeste,
programa ali de 8 às 9h30 na FM Universitária, que deu muito norte à minha existência, né, musical, poética. Então, a minha espiritualidade sempre foi ligada muito à musicalidade, né? A reflexão que a música traz, o pensamento, a forma como ele impacta, né? Você ouvir algo que te faz transcender. Que a religiosidade, a espiritualidade vai além da religião. O difícil talvez seja conseguir parar diante do caos para escutar a si próprio, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Mas a culinária, fazer uma comida que possa te fazer bem, que massageie a sua alma, a música, uma literatura. Então, a espiritualidade está em vários aspectos, não só religioso, não só como, olha, veja, você tem que se portar de forma A, B ou C, porque senão você não vai ter a salvação, senão você vai ser condenado. O medo, ele é muito adoecedor, né? O medo da vida, o medo da morte, o medo do outro, né? Da vida vivida ou de não viver, né? O medo, ele é um processo que te aprisiona muito. Infelizmente, a nossa espiritualidade está muito ligado a isso, né? Está muito ligado a esse aspecto. Mas que a espiritualidade está dentro de você, no cozinhar, no ouvir uma música, no conversar, no sorrir, no brincar. Então, essa espiritualidade que você trouxe de forma muito precisa é algo fundamental, que vai além da religião. Conseguir escutar-se diante do caos. Eu acho que esse é o principal fator transformador que faz com que a gente possa ir além. É isso. Obrigada. É uma reflexão muito interessante. E eu agradeço muito, né, a oportunidade de poder falar, né, da Velúzia ter me feito esse convite para a gente refletir exatamente sobre isso. Não somente os pacientes que estão nessa jornada do câncer precisam entrar em contato com a espiritualidade, mas os cuidadores também precisam de suas pausas, né? A gente precisa cuidar de quem cuida também. Então, as pessoas que estão cuidando, elas precisam, muitas vezes, parar, se jogar um pouco a carga do cuidar e se dar espaços de relaxamento, de encontro com elas mesmas, de se dar ao direito de descansar, de ter um momento bom, de ter um momento de descanso, sem culpa, sem achar que porque naquele momento não está cuidando da pessoa amada ou da pessoa pela qual é responsável, aquilo ali, ela não está fazendo absolutamente nada de errado. Isso é muito importante, isso também é espiritualidade, porque as pessoas precisam descansar, né? Mães que cuidam dos filhos, pais que cuidam dos filhos, filhos que cuidam dos pais, esposas e esposos que cuidam dos seus entes queridos, companheiros e companheiras. Então, essas pessoas precisam também de espiritualidade, dessas pausas. E os médicos também precisam. Os médicos também precisam exercer essa questão da espiritualidade, da compaixão, né? O médico precisa olhar para aquela pessoa, para aquele paciente, não como uma doença, não como um protocolo, mas assim, em que é que eu posso impactar na vida daquele ser humano que está diante de mim? Quando eu estou diante de um paciente, eu penso, como é que esse paciente, o que é que eu posso fazer para esse paciente viver o maior tempo possível bem? Como é que eu posso fazer para ele ter uma vida boa? Que, na verdade, todo mundo quer ter uma vida boa. O que é que a gente quer para uma pessoa que a gente ama? Que os filhos da gente tenham uma vida boa. Não importa, não adianta, fulano de tal não morreu de câncer, morreu velhinho, e teve uma vida péssima. Do que é que adianta essa vida? A pessoa ficou o tempo inteiro esperando o pote de ouro no fim do arco-íris, e nunca encontrou. Então, não morreu de câncer, morreu velho, mas eu conheço muitos velhos que ainda estão buscando o significado das suas vidas. Eu conheço velhos com 90 anos que não aceitam a velhice, que não aceitam que a vida tem fim e que a velhice causa limitações ao corpo. Todo dia eu fico dizendo, eu estou velha, eu estou velha, eu estou velha. E a Maria, que mora comigo, diz, doutora, a senhora só fica dizendo isso, que a senhora está velha, porque ela tem a mesma idade que eu.
Eu sou mais velha do que ela, porque eu nasci em setembro e ela em novembro. Aí eu digo para ela, Maria, é para eu me lembrar que eu envelheço, estou envelhecendo. A gente tem que se lembrar disso. Não é? A gente tem que lembrar que o corpo da gente, a alma da gente não tem limitação, mas o corpo físico tem. Você chegar aos 80 anos, andando, igual como chegou uma paciente para mim ontem, que eu fui dar ela o diagnóstico de leucemia linfocítica crônica. Ela com 80 anos, diabética, quando eu fui examinar ela estava ótima, sem fralda, subiu sozinha na mesa. Eu digo, olhe, se eu chegar com 80 anos do jeito que você está, eu estou ótimo, eu estou grata. E pode me dar a sua LLC, que eu estou aceitando também, não me incomodo, não. Então, a reflexão não é a doença. Eu disse para ela, você não está doente. É você com você mesmo. É você com você mesmo. São seus enfrentamentos, é sua alegria, sua conexão com a vida, a sua gratidão por estar aqui, agora, nesse momento. Então, eu sou muito grata por estar aqui nesse momento com vocês, compartilhando isso, podendo falar de espiritualidade, vendo as minhas amigas aqui, né? Vendo todo mundo, vendo o Gapo. O que era o Gapo e o impacto não é somente ter uma casa, não é somente poder estar aqui num espaço bonito como esse, fazendo esse evento. Não é isso. Isso não é o Gapo. O Gapo não é aquela casa, o Gapo não é o evento, o Gapo é o impacto de vida que trouxe a todas as pessoas. Todos os pacientes meus, que foi o Gapo que propiciou, eu não sei se ele está aqui, o doutor Haroldo está lá, com o Gapo, todo o impacto que essas pessoas, cuidando umas das outras, colaborando, contribuíram para a vida de tantas pessoas. Cada paciente que o Gapo impactou, cada pessoa que foi cuidada, cada pessoa que teve acesso ao medicamento, à informação, cada pessoa que doou um sangue para tipar uma medula que está lá no banco, que pode ser doador de alguém. Essa teia enorme que impactou. Então, é muito mais do que uma casa, do que um evento, do que um site, do que uma pessoa. São vidas e vidas e vidas impactadas nessa grande teia que não para de se transformar. Obrigada, gente.